Agora, Boa noite. tudo bem? Como é que você está? Como é que tem sido esses dias de quarentena, professor? Não tem sido fácil, de maneira nenhuma, para ninguém, né? Então, a gente vai sobrevivendo do jeito que dá, torcendo que isso passe logo. Então, assim, aqui a gente, em Brasília, estamos caminhando para os 90 dias, né, de isolamento social. Muita coisa já tem voltado, né, pelo menos algumas atividades. Mas, assim, as aulas não voltaram, as academias não voltaram, né, os clubes estão fechados, ou seja, aonde a gente tinha atividade, um espaço de atividade, de lazer, de encontrar os amigos, de espairecer e tal, a gente não está tendo, né? E aí, então, eu fiquei, assim, pensando de ajudar as pessoas e ver como que a gente pode dar uma orientação, né? Conversar sobre esse momento, como que a educação física, a atividade física pode nos ajudar a superar esse momento que a gente está passando com essa pandemia. Não sei se você poderia a gente começar esse nosso bate-papo já você tentando apresentar um pouco isso para a gente e a própria atividade da educação física também, né, ao longo da história, porque pelo que eu pesquisei, ela tem uma importância significativa, né, aqui no nosso país. E a origem dela é uma origem muito interessante da gente conhecer, né, e a sua evolução. À vontade, pode falar. Tranquilo. Eu agradeço primeiramente o convite de a gente estar aqui usando a tecnologia em favor do conhecimento, em favor de ajudar as pessoas. Eu, como professor do ensino superior, também tenho me deparado com ter que aprender a mexer, conviver com a tecnologia para dar aula, para ensinar, né? Porque eu trabalho num curso presencial, então a gente com essa mudança que a pandemia causou, a gente também teve que se readequar, aprender a dar aula usando a tecnologia que está à nossa disposição, né? Tem sido um E desafio. a gente tem que tentar inovar, bater cabeça para que não fique chato, para que não fique monótono. Imagine, segurar um aluno numa sala de aula por 1h30, 2 horas, já não é muito fácil. Imagine online, que ele está na casa dele, no conforto do lar, ele só liga lá o celular, o computador, deixa ligado e vai embora. Então, assim, para você deixar a aula atrativa e fazer com que ele se sinta à vontade para acompanhar, não é uma tarefa fácil, né? Principalmente em relação também às atividades, às disciplinas práticas que a gente tem, e não fica muito fácil adaptar para aula remota. Mas tudo bem, espero que isso seja só uma chuva, passe logo, que a gente está doido para voltar para a sala de aula e voltar a ter contato com as Verdade. pessoas, Dois a para voltar para a brincar, academia, quem está fazendo voltar para a academia academia, regularmente, né? voltar para fazer atividades no ar livre sem preocupação ou com menos preocupação, e assim vai. Antes de, se você me permite, de fazer um pouco um retrocesso, de voltar um pouco na questão da história da educação física, Sim, em sim, si, pode para a falar. gente entender esse processo da importância, da evolução. Porque Aham, hoje a gente vive a fase o fitness, o bonito, o forte, saúde, qualidade de vida, mas nem sempre a educação física foi vista dessa forma, nem sempre a educação física teve esse reconhecimento dessa forma, né? Assim, o passar aham. dos anos transformou ela assim, e hoje, graças a Deus, a gente consegue ter uma outra visão e olhar a educação física, a atividade física de uma outra maneira. Mas na chegada, na evolução da educação física no Brasil, no tempo do Império para a República, houve muitas concepções diferentes, interpretações diferentes do que era, como fazer e por que fazer educação física, né? Então, se me permite, a gente Só um vai pouquinho, fazer bem. então no Império a gente já contava então com a presença da preocupação com a atividade física? Qual que era a visão naquele momento? Na verdade, no Império, inclusive até em 1851, houve uma lei que incluiu a ginástica, porque nessa época não se falava de atividade física, de educação física. A gente somos seres humanos que viemos de um processo de evolução que é natural a gente se movimentar. É natural que a gente necessite ter força, ter saúde, vitalidade para exercer as atividades que o dia a dia nos obriga, né? Nos coloca como desafios para a sobrevivência, literalmente. Então, o ser humano é um ser ativo por natureza. E isso sempre foi colocado, isso sempre foi usado, mas não com o viés e com a tendência pedagógica que a gente tem hoje, não com a reflexão que a gente tem hoje. Em muitos casos, se tinha somente a visão de que
tem que fazer porque tem que ficar mais forte, tem que ficar mais ágil, tem que ficar mais rápido, ter saúde para quê? Para trabalhar, para cumprir as tarefas, para ir para a guerra, não como a preocupação com a saúde, qualidade de vida, desenvolvimento das pessoas, o ser humano como um todo, e sim como uma parte de um processo que tem que estar ali se alimentando, se fortalecendo para trazer retorno, para trazer lucro, para ter força para trabalhar. Então, esse processo que a gente vive hoje é um processo de uma vitória de longos anos, de debates, de brigas, de questionamentos, nessa evolução, nesse processo da educação física, né? Então, quando a gente fala do Brasil Império, lá no Brasil Império se instituiu uma lei, 1851, que obrigou a prática, incluiu a ginástica nas aulas, nos currículos escolares. Então, assim, ginástica como qualquer atividade, incluída, mas não com um foco pedagógico como a gente entende ela hoje, né? Então, houve essa evolução. Então, a evolução começou lá no Império, veio para a República, até chegar os anos 80, que foi efetivamente, 80 e 90, que foi o divisor de águas nesse processo da evolução da educação física e a inclusão da saúde e qualidade de vida. Então, ou seja, foi pós-regime militar, então, que passou a educação física a ter um avanço maior na importância dela para a nossa saúde. É isso? Sim. O regime militar teve um processo de viver a pedagogia militarista, que eu vou já falar um pouquinho sobre ela. Então, assim, para cada faixa, para cada etapa da evolução que a gente viveu na humanidade, no Brasil, a gente viveu momentos que tinham pensadores, que tinham pessoas que defendiam tal tese em relação à prática da educação física. Então, foi se evoluindo e hoje a gente vive um momento da qual se defende e se dar direito das pessoas terem o direito, o dever de se ter uma autorreflexão do porquê fazer, do como fazer, o porquê é importante. Antes as pessoas não tinham esse direito de refletir, tinham que fazer. A sensibilização não existia, né, para isso. Não, era você fazia porque alguém disse que tinha que fazer e era importante fazer, você era obrigado a fazer. Então, a gente passa, hoje a gente é colocado à prática como uma reflexão de que, faça, porque é muito importante, tem benefícios, e usa isso como forma de educação, de reflexão, de construção do homem como um todo. Não simplesmente uma atividade do fazer por fazer. Então, no passado se viveu muito isso, de fazer por fazer, porque alguém disse que tinha que fazer. Então, não se via como lazer, como qualidade de vida. Era um pouco rígido nesse processo. Então, no Brasil República, começa a se organizar, os pensadores a refletir sobre como tratar e como agir com a educação física. Então, lá, por volta de 1889 a 1930, se instituiu a educação física higienista. A educação física higienista, ela, no âmbito escolar, foi vista como retentora da humanidade, né? Nessa época se chamava a ginástica como ênfase na saúde, formação das pessoas, torná-los fortes, dispostos e livres. Mas não pensadores, eles tinham que fazer porque eles tinham que ser... Aquele processo obrigava de que você tem que fazer porque você tem que ter saúde, você tem que ser uma pessoa sadia, ser forte e disposto para poder fazer as atividades que você é colocado a fazer. Então, a higienista pregava muito visando que você tinha que fazer para ter saúde para trabalhar, para ter saúde para cumprir as suas demandas, as suas tarefas. Pós os anos 30, entrando já no processo de guerra, a gente vem com a metodologia chamada tendência pedagógica militarista, né, que literalmente visava aprimorar a raça. Eles queriam selecionar efetivamente os mais fortes, os mais rápidos, né, tratavam a atividade física como uma atividade de aceleradora da seleção das pessoas. Selecionar o mais forte. Era seleção mesmo, rápido, né? Que tinha mais habilidade. Efetivamente de sobrevivência, de prepará-lo para guerras, tá? Com o objetivo de induzi-lo a suportar o combate, a luta, a guerra. Então, teve o processo da educação física militarista, que, juntamente com isso, vem-se outros processos, né? Inclusive, as primeiras escolas de educação física surgiram no militarismo. Em 1931 surgiu a primeira escola de formação de educação física.
Então, a nossa história da educação física ela é militarista. A forma como a gente vê a educação física, como ela começou a se organizar, foi lá no militarismo. Mas tinha um intuito, efetivamente, de formar pessoas fortes para a Olha, guerra e a Juliana, luta. hoje a Juliana Miranda foi sua professora, não foi na UFAC? Ju, minha Ah, tu professora, tá assistindo, manda um que beijo para prazer ela. revê-la. Que Que bom, legal. Quanto beijo. tempo, hein, Ju? Então, em 1933, foi fundada a Escola de Educação Física do Exército, onde era literalmente passado o pensamento militarista. E isso se manteve por 2 décadas. Então, a educação física era vista como uma atividade militar. Formar, treinar o mais forte, o mais rápido, né, para poder a gente estar preparado para as batalhas posteriormente daquele processo. Né? Nós estamos falando dos anos 30 para frente. Tá? Junto com ela veio o conceito competitivista, que é a questão de ver quem é o mais rápido, o mais forte, com questão até de se aparecer, de realmente ir para competições internacionais e mostrar que o Brasil é forte, que o Brasil tem os melhores atletas, que até para intimidar os adversários, ou seja, eu tenho o mais rápido, eu tenho o mais forte. Então, essa competição era meio que para vender a imagem do homem forte, literalmente. Né? Então, Essa deu essa competição entre cultura. os países também, né? Sim, porque já se tinha as competições internacionais, então, assim, os militares sempre eram os que se dispunham, eram os primeiros aí, eram os que traziam os melhores resultados. Então, os conceitos militarista e competitivista aconteceu muito próximo, né? Aconteceu praticamente na mesma época, né? A rigidez do militarismo em busca do mais forte, do mais rápido, né? E o competitivista para, dentre eles, tirar o melhor de todos para competir, para representar o Brasil, para representar a nação. Pronto. Isso aí Aí a gente, aí, depois do período militar, foi que realmente veio essa nova visão que a gente está hoje. Sim, aí depois do período militar, começou um processo de reflexão para outra linha, uma linha educacional, uma linha de reflexão. Aí a gente vem com a pedagogicista, que já começa a tornar o ser humano mais, refletir um pouco mais sobre as suas práticas, sobre como fazer, né? O processo de ensino, da inclusão, da prática esportiva, né? Educação física, a tendência pedagógica popular e a crítico-social. A crítico-social foi a divisor de águas nesse processo, que foi lá nos anos 80. Nos anos 80, começou-se muito a questionar não só fazer por fazer, o porquê fazer, como fazer, para que fazer. Então, a tendência pedagógica crítico-social foi o divisor de água nesse processo, onde fez com que as pessoas começassem a refletir sobre por que é importante eu fazer a atividade física. Então, eu te pergunto, por que é importante a gente fazer atividade física? Me responde, assim, porque, o que causa na gente, como é que o nosso organismo reage. A gente tem visto que as pessoas falam, olha, é uma questão de saúde, é saúde física e mental, é uma química que rola aqui, que a gente vai ter mais qualidade de vida, né? A gente vai ficar mais alegre. Como é que essa atividade física feita de forma rotineira ou regular, ela faz essa melhora? Qual é essa importância toda dela na nossa vida? Esse processo que a gente vive hoje, da prática, de se incentivar a prática esportiva, seja ela de forma como atleta ou como cidadão comum que faz a sua atividade durante a semana, é porque já está comprovado cientificamente os benefícios que isso traz para a sua saúde, efetivamente. Então, eu não estou... hoje, eu não tenho mais aquela visão de eu tenho que selecionar o mais forte, o mais rápido, treinar para que ele me represente ou para que ele alcance qualquer coisa. Hoje, a gente está numa lógica de entender de que é importante você fazer a prática esportiva, você fazer atividades físicas para o seu bem-estar, para você mesmo, para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Então, imagina assim, comenta com a gente um pouco, então, como que esse benefício ele melhora ainda nesse período da pandemia que a gente está vivendo? Assim, o que nesse período que a gente está quase confinado, como que a atividade física ajuda a gente a superar e a ter uma
uma compreensão melhor desse momento. Vamos lá. Hoje a gente escuta muito a velha frase: ah, tem que tomar vitamina C. Para que você toma vitamina C? Qual é a justificativa para tomar vitamina C nesse período de quarentena? Me diga. Bem, o que eu já escutei E aí? é que é para aumentar a defesa do organismo, Pronto. a imunidade. Primeiro ponto. Acertei? Fortalecimento do sistema imunológico. Não é só a vitamina C que ela ajuda, mas ela sozinha não vai resolver esse processo. Mas a prática da atividade física, ela fortalece o sistema imunológico. O nosso sistema imunológico é o processo de defesa do organismo contra os males que a gente convive no dia a dia. O nosso organismo vive se defendendo 24 horas por dia dos vírus, bactérias e coisas que a gente vive estão soltas no mundo. Então, Tá quem nos solto. defende? Quem nos Acordou de defende disso? manhã, tá dormindo, na cama tem as bactérias, tem os vírus, tem tudo aí espalhado, né? Nós convivemos, nós aprendemos a conviver com os vírus e bactérias, com as doenças. E aí, o nosso corpo tem que estar preparado para defender, para reagir contra esses problemas. E aí a gente fala do quê? Fortalecer o sistema imunológico. A prática esportiva, comprovadamente, fortalece o sistema imunológico. Não é só tomar vitamina C, vitamina D. A prática, o exercício físico, os hormônios que a gente produz durante a prática da atividade física também são importantes, também colaboram e contribuem a esse processo de defesa do organismo, para fortalecer o nosso sistema imunológico. Tá? E quais são, Nilton, esses hormônios que são ativados, né, para criar essa defesa do organismo? Dentro da educação física, a gente ouve falar 3 hormônios que são fundamentais, assim, que a prática esportiva traz, que é a prática esportiva auxilia na produção do quê? Da serotonina, da dopamina e da endorfina. A endorfina é aquele hormônio chamado hormônio do prazer. É aquele hormônio que, quando você termina uma prática esportiva, ele dá aquela sensação de alívio, bem-estar, relaxamento, felicidade. Isso são doses de endorfina que estão sendo derramadas no seu organismo. Isso, aquela sensação de bem-estar, de relaxamento, é provocado pela endorfina. E, consequentemente, isso faz bem para a saúde. Existem pesquisas que comprovam de que a endorfina é capaz de auxiliar na cura de doenças. Por quê? Pelo processo como ela age no nosso organismo, quando ela contribui na defesa, no processo de cura de algumas doenças. Né? Então, eu falei, benefícios, fortalecer o sistema imunológico. Primeiro, previne o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis. Hipertensão. Quais, por exemplo, dá para a gente tentar já ficar antenada? Se eu tiver uma aqui, já me cuidar. Qual é os males da sociedade hoje? Hipertensão. Quantas pessoas são hipertensas hoje? Verdade. Hipertensão a gente achava que era coisa do idoso. Tá ficando velho, o coração tá ficando fraco, bebê, todos aqueles mitos. O idoso, problema do coração. Hoje, tem adolescentes, crianças que já tomam remédio contra hipertensão. Então, a prática esportiva previne, auxilia. Se você já adquiriu, aí ela auxilia para que você não tenha um quadro, para que você controle, para que esse quadro não seja piorado. Diabetes, glicose alta, ou seja, tudo isso a prática da atividade física auxilia, colabora. Tá? Então, fundamental. Outro ponto, a prática controla os níveis de colesterol no organismo, comprovadamente. Então, você que faz atividade física com frequência tem uma tendência maior a não sofrer com problemas de colesterol alto, né? O colesterol ruim no organismo. Tá? A prática de atividade esportiva melhora o condicionamento muscular e cardiorrespiratório. Nossa, você menos cansado, você tem mais força, você adquire mais resistência para as atividades domésticas do dia a dia. Então, eu não estou falando aqui de fazer atividade de malhar para ganhar hipertrofia, ficar musculoso, ficar forte. Eu não estou falando de estética, eu estou falando de saúde e qualidade de vida. A gente tem que fazer porque é importante para a nossa saúde, para o nosso dia a dia. Para os afazeres domésticos,
eu preciso também ter força, ter energia para poder fazê-los com tranquilidade. Então, se uma pessoa Milton, para... você tocou num assunto que eu achei bem interessante, que é um pouco desmistificar, desconstruir aquela imagem da educação física de que a pessoa com o corpo bem definido é o saudável, né? Assim, nem sempre, né? Ou seja, às vezes a dona de casa aqui consegue otimizar as suas atividades feita corretamente, com a postura correta, andar com a postura e tal, ajuda também no desenvolvimento e fortalecimento dos músculos, né? Então, assim, isso é interessante, porque às vezes quantas vezes a gente se abaixa e se levanta, se abaixa e se levanta durante o dia, né? Quantas vezes a gente sobe escada? Então, assim, se a gente aprende a ter essa consciência corporal, com as informações que a gente já está tendo mais acesso agora, eu estou entendendo que a gente também melhora a vida. É nesse sentido? Sim, nesse sentido. Quem vai duvidar de que uma faxineira que trabalha 4 vezes por semana dando faxina numa casa, olha o tamanho do esforço físico que uma pessoa dessa faz. Então, assim, você acha que o varrer a casa, passar o pano, sobe imóvel, sobe escada, desce escada, essa pessoa é uma pessoa ativa sem problema, sem dúvida nenhuma. Claro, ela deve ter alguns cuidados em relação à postura, como fazer, para que isso não provoque problemas futuros relacionados a dores, porque realmente quem trabalha com serviço pesado costuma sofrer muitas dores, né? Eu já estou aqui observando para ver se eu não estou com a postura errada. A maioria de nós tem a postura errada, a maioria de nós comete coisas erradas. A gente, por mais que fique se policiando, é complicado você sempre sentar da maneira correta, você sempre... Mas é nunca esquecer desse processo. É a consciência. Aquela pessoa que trabalha entregando cimento, olha quantas sacas de cimento, o peso que essa pessoa carrega nesse período, né? Agora, eu posso dizer que ele não faz atividade física, que precisa sair de lá e ir para academia, é bom também, mas assim, o que ele já faz no dia a dia já é um esforço físico tremendo, né? Ele tem muita força. Normalmente quem trabalha descarregando caminhões, normalmente tem uma massa muscular alta. Por quê? Porque faz exercícios constantes, né? Então, não é só na academia que eu tenho uma atividade física. Eu posso fazer em casa? Posso. Eu posso adaptar? Eu posso. O importante é você ser uma pessoa ativa. Você não ser uma pessoa sedentária de sentar no sofá, na frente da TV, passar o dia comendo biribote, assistindo Netflix, filme, novela, jogando videogame, come e não sabe, não faz uma caminhada, não faz um exercício. Só vai conseguir engordar, né? Assim, porque se você não queima, você acumula, né? Então, essa reflexão de que a gente diz assim, é preciso fazer atividade física. Necessariamente não é preciso ir para uma academia, necessariamente você não precisa ter um personal trainer para fazer isso. Importante... Por exemplo, agora a gente está em casa. Às vezes a gente pode caminhar dentro do espaço que a gente tem, né? Por exemplo, dá uma dica para a gente com relação a caminhar, que eu acho que é uma coisa mais fácil de fazer, né? A gente escolhe um determinado horário, busca fazer regularmente, por quanto tempo, quantos minutos a gente deve fazer por dia, concentrando em uma atividade, né? Nesse sentido de buscar essa melhora da qualidade de vida, nesse período que a gente está vivendo de pandemia, por exemplo. Esse período de pandemia tem sido um período atípico, porque a gente tem que tentar adaptar os espaços que é possível a gente usar, né? Assim, Olha, tem uma internauta nossa aqui dizendo, uma querida, dizendo que temos que ser criativos nesse período. Literalmente, porque tudo bem que tem várias pessoas já desrespeitando, algumas cidades estão com tudo fechado, tipo aqui no Acre é tudo fechado, as pessoas desrespeitam, vão para os parques e tal, mas quando a gente tem um espaço aberto, cedo da manhã, que você possa fazer sua caminhada sem ter contato com muitas pessoas, é importante. Quando a gente diz sobre caminhada, a recomendação mínima que se coloca é de pelo menos 3 vezes por semana, uma caminhada de 30 minutos. Isso ininterruptos. Eu não posso andar 10, sentar, beber água, conversar, depois ando mais 2 minutos. Não, é ininterruptos. Isso é que vai fazer
acionar o nosso sistema para que ele possa efetivamente, a gente possa tirar daí os nossos benefícios, né? Só depois de 15 minutos é que o nosso sistema cardiorrespiratório está efetivamente funcionando, já está para começar a ter crédito e ter benefícios com a prática, né? Então, em relação à caminhada, que é o mais simples, é o mais prático, é o que a gente É o pode mais fazer. fácil que dá para todo mundo fazer, né? Depende Que só pode. de você, adequar o seu horário. Mesmo agora na pandemia, tem alguns lugares que você pode ir, que é mais deserto, mais tranquilo, você faz sua caminhada, né? Então, essas adaptações devem ser feitas. Lembro que, quando a gente fala de musculação, eu queria deixar aqui uma reflexão, é o seguinte, é que a gente acaba ligando a musculação como sendo algo exclusivamente do estético, para ganhar massa, para ficar forte, para ficar com um corpo atlético. A musculação ela é importante do adolescente ao idoso, porque a gente precisa Nossa, isso eu não sabia. para fortalecer as fibras musculares, tá? Ganhar hipertrofia. Fortalecer as fibras? É isso? Porque o músculo ele é formado de fibras musculares, dentro de eixos. E esses músculos, essas fibras, precisam ser fortalecidas. E a gente precisa ganhar o tônus muscular. Então, esse tônus, essa força muscular, ela é importante. Por isso que exercícios que fortalecem a musculatura, elas são importantes. Principalmente para os idosos. Porque vai prevenir lesões, vai prevenir a questão de acidentes, quedas. Porque imagine, uma queda para um idoso é complicadíssimo. Quebrar um osso para se recuperar, um osso de uma criança. Calcificar é uma coisa, um idoso para calcificar é outra. Até porque ele já está, certamente, depois de 50, 60 anos, a osteoporose, outros problemas relacionados aos ossos vão acontecer. Então, Tem uma outra internauta aqui querendo contribuir com a gente. Ela está dizendo aqui que ela caminha 10 quilômetros. Tem uma outra colega dizendo que está caminhando 12 quilômetros. E aí eu, assim, parabenizo, né, as duas. Porque aqui eu acho que está passando Ramarty Semijoias. Então, assim, eu não sei quem é a pessoa, né? Alguém que está usando o Instagram da sua loja, da sua marca, né? Mas, assim, parabéns para vocês que estão fazendo isso regularmente, né? E gostaria, Nilton, que a gente conversasse também um pouco. Aqui em Brasília tem muito prédio, né? Assim, são muitos condomínios, uns abertos, assim, no sentido de que são casas e tem um espaço grande que dá para caminhar, mas tem os prédios que tem apenas o pilotis. É possível a gente fazer essa adaptação, por exemplo, as pessoas que estão dentro de casa nesse momento, mas que tem alguma limitação, é possível a gente utilizar esse espaço do pilotis, é possível caminhar ali embaixo e a gente fazer uma atividade usando esse espaço que a gente tem? Sim, perfeitamente. Dependendo da atividade que você vai fazer, o espaço que você precisa é o mínimo, é pequenininho, né? Depende do tipo de exercício que você vai fazer, né? Então, um pilotis, como você falou, ou eu tenho ali um espaço para caminhar de 10, 20 metros, eu posso ficar indo e voltando, eu posso fazer minha flexão, posso fazer meu agachamento, posso fazer meu abdominal, eu posso fazer meu saltito. Então, assim, várias coisas você pode fazer usando um espaço pequeno, isso aí sem problema nenhum. E outra, o benefício das redes sociais, da tecnologia, é porque hoje a gente encontra muita gente, muitos professores, nas suas páginas pessoais, instruindo, passando vídeos, orientando o que fazer, como fazer. Então, hoje você entra no Instagram, no Facebook, e você pega orientações, só tente observar quem é a pessoa efetivamente que está ali, né? Eu já ia realmente é um perguntar. profissional qualificado, quem é, da onde que veio, né? A colega falou aí de adaptar escadas e tal. Você mora no seu prédio, tem elevador, esquece o elevador, sobe escada, né? Para quê o elevador? Né? Olha, Neguimar aqui. Vamos conversar aqui com a Neguimar. A Neguimar está dizendo que ela adaptou a sacada de onde ela mora para fazer as atividades físicas dela. Olha que interessante, né? Você está respirando, o ar está circulando, você está, né, com uma sensação mais agradável, talvez até com o sol, assim, que te ajuda um pouco também a pegar a vitamina D. Você vai, né, criando um mecanismo de fazer a sua atividade física. Isso é muito, muito bacana. E isso são ideias que a gente deve considerar muito, né? Sugestões aí pra gente. Nilton, mas assim... A gente tem que refletir que, como a nossa rotina mudou,
para a grande maioria das pessoas que estava acostumada a acordar cedo, sair para o trabalho, ter uma vida ativa de um lugar para o outro, trabalho, estresse, almoçar, voltar, chegar para... Hoje a gente está mais dentro de casa. Então, assim, antes a gente tinha uma vida mais ativa. Hoje a gente está mais parado. Então, se antes eu não tinha rotina, eu não ia para academia, eu não fazia atividade física porque eu não tinha tempo, ou porque simplesmente eu não gostava, agora foge um pouco essa barreira. Hoje você tem que tentar fazer mesmo não gostando alguma coisa, porque a sua vida mudou, a sua rotina mudou, você está mais parado, o seu corpo está sentindo isso. E em breve as consequências vão vir, né? A questão do emocional, a questão do estresse, da ansiedade, isso tudo vai aparecer, porque a sua rotina, a sua vida parou. A sua vida ativa de andar até o trabalho, pegar ônibus, estresse e tal, isso tudo fazia o seu corpo ter um tipo de movimento. Hoje em dia, você para, é como se pegasse uma máquina e parasse ela de uma vez. Então, se você não lubrificar, uma hora ela vai travar. Então, é esse cuidado que a gente tem que ter. Eu queria só dar continuidade também aqui nos benefícios que eu tinha lembrado para falar. Condicionamento muscular e cardiorrespiratório, os últimos que eu falei, tem qualidade do sono. Normalmente, as pessoas que praticam atividade física, elas dormem melhor, elas acordam menos cansadas. O sono, ele ajuda a recuperar. Então, quando você tem uma noite mal dormida, você naturalmente sempre sente os efeitos negativos no dia seguinte. Então, você que pratica atividade física, normalmente tem um sono melhor, dorme melhor, porque o corpo se cansou, você gastou energia e à noite é o processo de recuperação. Quando a gente está na academia malhando ou correndo, fazendo qualquer atividade esportiva, na verdade, os benefícios da atividade não vêm automaticamente naquele momento. Os benefícios vêm durante o nosso repouso. O repouso é o principal momento. Quando eu faço qualquer atividade física, é o processo de recuperação, de reestruturação das fibras musculares, que vem o benefício para o corpo. Então, o descanso ele é tão importante quanto a atividade, quanto o exercício. Tá? Então... E qual é o horário melhor para a gente fazer esse descanso? Porque nesse período também de pandemia, tem gente trocando o dia pela noite, né? Então, às vezes, você conseguiu fazer uma alteração a tal ponto que, nossa, à noite tu fica madrugada assistindo, ou até mesmo fazendo atividade física, né? À noite e madrugada. Mas, assim, para o nosso cérebro, né? Para que ele possa fazer a atividade dele, qual é esse período que a gente deve estar descansando, deitado, dormindo, para ter o maior aproveitamento dessa atividade física? O ideal seria que a gente não alterasse muito o que a gente já estava acostumado, que o nosso corpo, o nosso organismo já se adaptou. Né? Nem todo mundo consegue, porque realmente a vida ficou meio louca, mas o que a gente tem que garantir é o que a literatura prega para a gente, no mínimo de 6 a 8 horas de sono por dia. Então, você tem que garantir esse descanso. Qual o melhor horário que você dorme bem, que você realmente consegue descansar mais? Eu, particularmente, é a madrugada. Não adianta eu querer trocar o dia pela noite, que eu não vou dormir bem durante o dia. Eu não relaxo, eu não apago. Entra no sono profundo, né? O sono profundo, para mim, vem na madrugada. Eu estou acostumado com isso. Então, você tem que ver qual o melhor horário para você. Se você alterou, o que importa é que você não tenha a perca do sono, né? Que o descanso seja garantido. Essa questão de ficar emendando um dia com o outro, dorme 1 hora, 2 horas hoje, 4 horas amanhã, depois... Então, isso faz mal para o organismo. A gente precisa tentar organizar os horários e separar o meu dia, reservando o meu horário do descanso, a minha dormida tranquila, de 6 a 8 horas. Isso é básico. Tá? Isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Se vai ser de tarde ou se vai ser de madrugada, aí cada um vai ter que se adaptar, né? O ideal era que não mudasse muito, porque de uma hora para outra a gente volta, o organismo também não vai ter que se readaptar de novo. Essa readaptação é complicada. É igual quando a gente sai do Brasil e vai para o Japão. Até a gente se acostumar com fuso horário, com noites mal dormidas, leva dias. Então, quando você voltar a estudar, quando você voltar a trabalhar, você vai demorar um pouquinho a se adaptar. Você sofreu agora e vai sofrer de novo depois quando for fazer a mudança nos horários, tá? Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Você falou ainda há pouco da facilidade que a gente está tendo com a pandemia, da gente ter acesso via Instagram, via Facebook ou outras formas, né? Usando as mídias sociais, para você ter
uma orientação nos exercícios. Mas, assim, via Instagram, onde que eu tenho que... O que que eu tenho que observar no Instagram dessa pessoa, desse profissional, para me sentir minimamente segura para fazer as atividades que ele orienta? O que que o Conselho Federal coloca, ou se você já tem tido essas orientações, por exemplo? Tá. Primeira coisa que você tem que observar é se essa pessoa que está promovendo um vídeo, criando um vídeo, instituindo da aula, tente descobrir se ele é um profissional formado na área de educação física, né? Hoje, desde... Eu não concluí meu processo de explicação do processo de evolução da educação física, mas de 98 para cá, já foi regulamentado o profissional de educação física. De 98 para cá, nós temos o nosso Conselho Federal e o Conselho Regional, que cadastra e tem o registro de todos os profissionais formados em educação física, que estão aptos a atuar no mercado. Okay. Então, se eu estou pegando orientação de uma pessoa, o mínimo que eu tenho que fazer é tentar descobrir se aquela pessoa é formada, se ela tem registro no conselho ou não. Será que você vai no médico sem saber, tendo certeza se ele tem registro no CRM ou não? Será que você contrata um advogado sem saber se ele tem a OAB? Não, então, como é que ele vai atuar se ele não tem a OAB? Como é que ele vai lhe passar um receio se ele não tem o CRM? A mesma questão da educação física. Um profissional de educação física, se você não me permite, vou mostrar aqui a minha carteira, minimamente ele tem que ter o registro dele no Conselho Federal de Educação Física e no Conselho Regional da profissão dele, tá? Da educação física. Você tem como descobrir se esse profissional tem registro ou não no site do CONFEF, que é o Conselho Federal de Educação Física. Uhum. Lá tem um link busca por registro, você coloca o nome da pessoa e ele vai localizar o número do registro e qual a cidade da qual ele está registrado. Mínimo, é o básico. Se eu vou pegar a orientação de um profissional, eu preciso descobrir se essa pessoa está legalmente instituída, preparada para estar me orientando. O mínimo é ter registro. Esse é um profissional formado. Uhum. Né? Então, tem aventureiros, às vezes, que não trabalham na área, não trabalham efetivamente com ginástica e estão na pandemia dando aula de ginástica. Tudo bem, ele é formado? Beleza, então é o mínimo. O mínimo é tentar identificar se esse profissional é formado e tem como você descobrir facilmente. É só entrar no site do CONFEF, como eu falei, e pesquisar quem é esse profissional. Ou seja, você falou que em 1998 foi regulamentada a profissão e criado o conselho, né? Conselho Federal de Educação Física. E como é que é essa carreira da educação física? Me parece que são duas formas, né? Você pode ser o professor, ou seja, bacharel, licenciatura e bacharelado. Explica para a gente um pouco, para a gente ficar também mais ciente de como avaliar o profissional também que está nos orientando nas atividades físicas. O colega perguntou aí, ó, o Adrio perguntou se é obrigatório. O Edrio, oi Edrio, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Deixa eu falar para ti. O Edrio pergunta, é obrigatório ser formado para ser coaching de CrossFit? Outra habilidade aí que a gente está vendo muita gente praticando e precisamos ponderar, né? Pode falar, pode responder. Sim, é obrigatório. É obrigatório. No Brasil, qualquer área relacionada à atividade física só pode atuar efetivamente profissional formado, instituição brasileira com certificado de formação reconhecido e registro no conselho. Tá? Então, a fase que a gente viveu nos anos 70, 80, de que o prático, a gente chamava o prático, né? Aquela pessoa que malhava por conta, dava aula por conta, e ele sabia um pouco, ele passava a ser professor. Acabou de 98 para cá, efetivamente houve adaptações e as leis foram dando prazo. Hoje, para se trabalhar efetivamente na promoção da prática esportiva, é um campo obrigatório ter registro e ter formação na área de educação física. Ok, obrigada, viu, Ed, pela pergunta. Então, a gente pode falar, então, dessa questão da habilitação no curso de educação física aí para a gente saber um pouco mais sobre essa profissão. Certo. A formação de educação física, ela forma a pessoa em duas áreas, né? Em dois campos, que é o bacharelado e o licenciado. Vou começar pelo licenciado, que é o mais fácil da gente entender, no contexto de que, assim, claro, dos anos 90 até hoje, todo o processo de transição ele é demorado, ele é complexo e tem problemas, é normal. Então, assim, imagina, dos anos 30,
40, 60, 80, eu tinha um monte de gente que era dava aula de educação física. Não precisava ter formação, qualquer um era, né? Então, você cria uma regulamentação em 98. Eu tenho uma leva de gente que atua, então eu não posso simplesmente mandar esse pessoal parar de parar, né? De uma vez só. Então, rapidamente, esse processo foi dado prazo para que as pessoas se regulamentassem, que elas fizessem a graduação, que elas se formassem para poder atuar. Hoje, a regulamentação é a seguinte, nós temos 2 campos, o licenciado, a graduação de licenciatura hoje, ela é exclusiva para trabalhar em escola. Se eu resolvo fazer hoje educação física, licenciatura, eu só estou graduado e autorizado a trabalhar na pedagogia, ou seja, ser professor de escola. Ser professor, né? Professores de licenciatura hoje não já se teve muito tempo, mas não está podendo mais, tá? Isso é polêmico, eu não vou entrar no mérito aqui, mas quem é formado em licenciatura não pode mais atuar em academia, a não ser que ele tenha uma graduação antiga, ou seja, se ele entrou na faculdade, a última mudança na resolução foi de 93 para cá. Quem entrou na faculdade de educação física de 93 para hoje, eles entraram numa regulamentação que separou literalmente o licenciado e o bacharel, tá? Quem se formou anteriormente, tipo o meu caso, eu entrei na faculdade nos anos 2000, a regulamentação da época me dá direito, eu me formei em licenciatura, mas com as mudanças da legislação, me foi dado o direito garantido, né, de poder atuar nos 2 campos. Então, eu posso atuar tanto na academia quanto na escola. Tá? O meu registro no conselho, vou mostrar para vocês aqui. Ó. Ele mostra bem aqui. Ó. Deixa eu ver se a imagem ajuda. Eu sem óculos hoje. Mas aí eu acho que... Mas bem aqui tem assim, ó, licenciado, bacharel. Tá? Tá. Licenciado, bacharel... Da habilitação está aí na carteira. Na carteirinha. Eu acho que não dá para vocês lerem, mas bem aqui, ó, tá? Se eu sou licenciado, se a minha carteira é profissional, o meu professor, deixa eu ver a tua carteira, tá aqui só licenciado, esse profissional aqui, só licenciado, ele só pode atuar em escola, ele é professor de escola, tá? Ele não pode ser personal trainer, ele não pode estar na academia, clubes, ele é escola, tá? O profissional formado em bacharelado é o profissional técnico, que é esse profissional que o mercado absorve, que é o professor de academia, de clube, de treinamento, de ginástica. Então, assim, para a gente entender, licenciatura, escola. Se eu hoje entro na faculdade de educação física e faço licenciatura, eu tenho que estar ciente de que eu vou simplesmente trabalhar na escola, ser profissional da parte pedagógica, curricular. Ponto. O bacharel não pode, de maneira nenhuma, prestar concurso para ser professor de escola. Ele se formou para trabalhar com o quê? Com treinamentos, com a parte técnica, efetivamente. Então, ele vai trabalhar em academia, vai ser treinador, vai ser especialista em alguma área. Então, a regulamentação, a legislação coloca isso para a gente hoje. Tá? Então, vocês que estão assistindo a gente aí, fazem atividade, tem um personal, pergunte para ele, você é formado em bacharel ou licenciatura? Deixa eu ver sua carteira, né? Isso se você tiver intimidade para isso, né? Mas você pode ir no próprio... Mas é um direito que temos de fazer essa pergunta, saber com quem que eu estou. Não precisa nem perguntar. Entra no site do Confef e pesquisa o nome dele que você descobre. A gente tem que buscar realmente a segurança, né? Para fazer uma atividade física e não ficar com alguma sequela de um exercício mal conduzido e sofrer mais na frente, né? Mas, Nilton, e a demanda hoje, né? Ela cresceu muito. Você tem essa análise, assim, esse período de pandemia, com certeza deve ter crescido um pouco, essa busca por alternativas, né? Mas, assim, do ano passado, por exemplo, você percebeu um aumento das pessoas indo buscar uma atividade física regular, você vê que o sistema público, né, os governos municipais e tal, eles têm colocado academias populares. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com isso? A gente percebe que é um incentivo, né? Um incentivo a você ir buscar a atividade física, você sair do seu conforto, da comodidade e ver que você precisa andar, você precisa fazer musculação, você precisa fazer yoga, você precisa fazer alguma coisa que te mantenha saudável, né? Você percebeu isso? Tem percebido esse aumento? Sim, eu não tenho números específicos, mas a gente percebe claramente que
com o avanço da tecnologia, a informação tem chegado mais fácil, mais rapidamente nas pessoas, a conscientização de que isso tudo é importante, tem feito com que as pessoas, a cada dia, procurem ainda mais a prática esportiva. E aí é que entra a importância do poder público nesse processo de oportunizar, de dar condições para que o cidadão tenha espaços adequados e condições de fazer atividade física com saúde, com segurança, né, que tenha espaços apropriados para que as pessoas procurem, se sintam à vontade para ir para aquele espaço. Né? O exemplo aqui de Rio Branco, é claro, se você olhar 10, 15 anos atrás, você raramente via alguém correndo no meio da rua, você via alguém praticando atividade física. Verdade. É só começar o poder público a oferecer oportunidades, abrir parques, pistas de caminhada, as pessoas começam a ir para o espaço, as pessoas se sentem à vontade. Né? São ambientes de convivência, né? São ambientes de socialização, incentivo, apoio, né, emocional um ao outro, né? E uma outra coisa que justifica essa sua pergunta é só analisar o número de academias que explodiu nos últimos 10 anos. Pare para pensar e olhe, há 10 anos atrás eu tinha quantas academias perto da minha casa? Hoje eu tenho quantas? Cresceu muito, então assim, só cresce porque a demanda aumentou, as pessoas estão procurando. Né? Então, se não abrir um ponto, quebrava na outra semana. Né? As pessoas estão realmente tomando consciência, né, da importância da atividade física. Assim, hoje a gente tem uma população que está envelhecendo, ela está ficando, com o avanço, né, das tecnologias, do conhecimento, tá? A gente está vivendo mais, a qualidade de vida também, né? Qual é a orientação que você tem para dar para os nossos queridos idosos que estão na melhor idade, que são, muitos deles cheios de energia, né, cheios de vontade de aproveitar mais a vida e tal. Qual é a orientação, qual é o cuidado que você dá a eles? O problema da aposentadoria para muitas pessoas é que, assim, alcançou a idade, vou descansar, vou me aposentar, e o ruim é que quando se aposenta e vai para dentro de casa, a vida dele trava, ele para, né? Ele tinha uma rotina, ele saía de casa, ele ia trabalhar, ele conversava com os amigos, ele ria, ele caminhava até o trabalho e voltava. Se aposentou, se ele não ficar atento e for se isolar e for ficar dentro de casa, fora os problemas físicos que vão vir os problemas emocionais também, porque faz mal, né? Você estava acostumado a ter amigos, a conversar, a brincar, você fica dentro de casa. Então, a mudança é grande, né? A mudança é grande. A gente tem que lembrar e nunca esquecer que os nossos idosos, eles também gostam de passear, eles também gostam de sair, gostam de fazer atividade. Eles, se oportunizar, eles vão fazer atividade física, só que alguns dependem do filho, depende de um parente, de outra pessoa para levar. Então, não resta dúvida nenhuma. A prática de atividade física para os idosos, ela é mais do que necessária. Tá? Ela prolonga a vida, ela fortalece a saúde, ela resgata a questão emocional. Então, se esse idoso se aposenta para ficar parado, isso vai fazer mal para ele. É melhor que ele nem se aposente. Então, o ideal é que que eles mantenham, sim, a prática esportiva, com a caminhada, dentro das suas limitações, que alguns já têm limitação física, mas dá para adaptar, seja numa hidroginástica, seja numa caminhada, ou na própria musculação, que dá para fazer muita coisa na musculação, que às vezes, com problema de saúde, você não faria em outra atividade. Então, esses cuidados, deixando a reflexão sempre de que a atividade física ela é importante, sim, para qualquer nível de idade. Para os idosos, já está mais comprovado também que é fundamental. O idoso perde muita massa muscular, porque diminui a sua vida, a sua prática do dia a dia, os músculos começam a atrofiar. Se não fizer musculação, a perna vai afinar, o braço vai afinar, é normal. Tá? Quem parar, né, vai perder massa muscular e vai ficar comprometido, né? Mas é só refletir com uma pessoa quando quebra uma perna. Desculpa aí te interromper. É só olhar para uma pessoa. Tá? Boazinha, sofreu um acidente, qualquer coisa, quebrou a perna, engessou a perna, mobilizou 100% da perna, coisa que estão deixando de fazer, já é uma evolução da ciência, que não estão mais metendo gesso no povo, no corpo todo. No máximo que eles fazem é tentar mobilizar. Por quê? Porque quando você mobiliza 100%, você perde fibra muscular, você atrofia. Aí você passa 60 dias com a perna engessada, olha para uma perna e olha para a outra. A grossura, a diferença. A diferença, então, né? Isso é perda, isso é ruim. Isso não é possível, isso não deve acontecer mais.
tá? Então, Olha é só, isso. mais uma amiga nossa aqui, a internauta, né? A Neguimar. Ela está dizendo que a mãe dela tem 81 anos, né? E faz direitinho as atividades físicas com orientação de fisioterapeuta. Isso é muito incentivador, né? Uma pessoa como ela, com certeza, incentiva a família toda, né, a buscar uma atividade física, porque aos 81 anos você está se desafiando, sair, né, do espaço de casa, ouvir, a caminhar. Então, assim, é realmente importante, né? Ou seja, você está bem fisicamente, você busca melhorar ainda mais essa tua qualidade de vida e você incentiva a tua família e os teus amigos também, né? Dessa mesma faixa etária. Isso é muito legal. Nilton, dentro de casa, dá uma dica do que eu posso fazer dentro de casa. Um internauta nosso aqui falou que a gente pode usar uma cadeira para fazer atividade física, porque eu não vou conseguir lembrar aqui o nome dele agora. Mas eu quero agradecer essa contribuição dele e fala um pouco para a gente o que a gente pode fazer com coisas simples que estão dentro da nossa casa e rápido. Dentro de casa, desde o alongamento, que é muito importante, né? O alongamento, a flexibilidade ela é importante para a gente também, então alongar é algo necessário. Ao fortalecimento muscular, o exercício aeróbico, a gente pode fazer dentro de casa usando os objetos que a gente tem, por exemplo, um cabo de vassoura para usar como apoio para fazer um agachamento. Né? Efetivamente, eu não vou botar o peso nas costas, o cabo de vassoura é para me dar estabilidade para que eu possa fazer o agachamento com segurança. Né? Eu posso usar uma cadeira como apoio para fazer um alongamento. Eu não tenho colchonete, mas eu vou adaptar um lençol esticado, toalhas, para poder usar como colchonete, para não machucar as costas. Então, a criatividade é infinita nesse processo de como você pode adaptar as coisas. Né? Então, dentro de casa é possível? É possível. Eu tenho condições de descer o prédio, dar uma volta embaixo, ou eu tenho um terreno, eu dou uma volta dentro do terreno, é possível? Também, é importante. Tá? Então, a criatividade aí ela é infinita para esse contexto, a gente adaptar aquilo que a gente faz na academia e conseguir fazer dentro de casa. A atividade aeróbica, o aeróbico, aquilo que me requer mais o condicionamento cardiorrespiratório, que me deixa cansado, ou seja, se eu vou saltitar, se eu vou subir e descer numa plataforma, né? Se eu vou elevar o joelho, ou seja, tudo isso está contribuindo para que eu acelere os batimentos cardíacos, para que eu coloque meu sistema cardiorrespiratório para acelerar, e isso vai aumentar o nível de circulação de oxigênio no sangue, isso vai trazer benefícios para a sua saúde. Coisas simples que você pode fazer em casa, tá? E as crianças? Lembrando a questão de, no mínimo 30 minutos de atividade, né? Já ajuda muito. Assim, muitos pais hoje estão sofrendo um pouquinho com as suas crianças em casa, né? Porque, imagina, né? Às vezes é tão difícil deixar as crianças concentradas para estudar, porque agora muitos estão podendo, né, ter acesso e estudar, ter videoaula e tal. Mas outros não estão tendo aula, não estão podendo passear, não estão podendo fazer o que faziam antes. Então, assim, dá dicas para esses pais fazerem com as crianças umas atividades que elas podem contribuir para a família toda, né? Tipo, meu filho tem 6 anos de idade, 7 anos, 5. Me dá um toque de como brincar com ela, mas a brincadeira é uma brincadeira que vai deixá-la melhor, e tanto a ela quanto a mim. Desafio aí para você. Nesse momento, os pais olham e dizem, saudade da escola, né? Queridos professores! Queridos professores, que saudade, né? Porque o aluno ia para a escola e lá gastava energia, chegava em casa já cansado, fazia só a tarefa e ia dormir, né? Agora não, agora o pai vai ter que ir junto com ele ver o que faz para poder adaptar o dia a dia, né? Da sua rotina de trabalho, que também está em casa, né? Tem os afazeres domésticos, e também tem que dar atenção para o filho, né? Então, nessa faixa etária que você falou, a criança não quer nada além do que o brincar, né? Na verdade, ele está precisando de vivências, não é da vivência esportiva, ele precisa ter a vivência física dele, né? Ele tem que correr, saltar, pular,
né? Então, não tem uma Brincar na areia. não uma brincadeira, uma atividade específica, como a gente costuma dizer, eu vou jogar bola, eu vou jogar vôlei, jogar... Não, nessa faixa etária a gente tem que oportunizar vivências, né? Se preocupar com o desenvolvimento físico e motor da criança, oferecendo para ela de tudo, tanto a vivência física quanto a vivência do raciocínio, da reflexão, né? Porque isso também é importante. Agora, eu acho que uma sugestão que eu deixo é a gente resgatar aquelas nossas brincadeiras tradicionais. Eu acho que Pular corda. As nossas brincadeiras tradicionais que estão ficando esquecidas, que muitas crianças nem conhecem, coisas tão simples como você falou, uma amarelinha, um pular corda, aquelas brincadeiras de barra, da manja. São coisas tão simples que a gente fazia, que dá para fazer em casa com o pai, com a mãe, brincar do se esconde, né? Desafios de quem salta mais longe, de quem pula mais longe, entendeu? São coisas, brincadeiras do dia a dia, até mesmo ajudando a mãe ou o pai nas atividades domésticas. Você pode deixar a criança ativa, né? A questão é que a gente às vezes esquece, e eu tenho um filho e sei como é que é isso, às vezes a gente vê aquela questão do sossego, o menino está lá no tablet, não está não está no meio da rua, está dentro de casa, está intertido, eu vou fazer o que eu tenho que fazer, que é a minha prioridade, né? A gente esquece disso, porque é mais cômodo, né? Mas a gente tem que refletir sobre isso. E se eu posso dar uma sugestão para quem está com a gente, e dizer, vamos resgatar aquelas brincadeiras que eu que tenho 38 anos aí, eu brinquei muito as brincadeiras tradicionais, que certamente os nossos filhos de hoje não estão tendo essa oportunidade. Então, vamos resgatar e brincar com eles nesse sentido. Tá? Então, brincar. Gostei. Então, a gente já está praticamente chegando ao final da live. Eu gostaria... Assim, eu sei que a gente poderia estar conversando sobre outras coisas, tem as atividades também com as crianças, as pessoas que são especiais, né? Mas, assim, até a Negmar está dizendo aí por mais lives assim, dessas, né? Para a gente passar mais informação, sugestão. Mas, assim, para finalizar, me diz o que você poderia dar como uma mensagem para essas pessoas que ainda não estão despertas, foram despertadas para a importância da atividade física na vida. Uma mensagem assim, bonita, rápida, e que a gente se anime, e que amanhã a gente vai pelo menos caminhar um pouquinho. Eu vou resgatar novamente os benefícios da qualidade de vida. Eu acho que assim, o principal é assim, por que eu tenho que fazer? Por que eu devo me exercitar? Lembre-se que não é fazer por fazer. Isso aí já ficou no passado, na década de 30, 40. Hoje a gente faz com consciência. E essa consciência vem no sentido de que você que faz atividade física, você que reserva um tempo para você está, primeiro ponto, fortalecendo o seu sistema imunológico. Quer estar forte, se livrar e quer que a Covid não lhe derrube, desde com o seu sistema imunológico forte. Como é que você faz isso? Tomando vitamina C? Você pode tomar quilos e quilos de vitamina C, não é só isso que resolve, você precisa de outras coisas. E a atividade física é algo fundamental para o fortalecimento do sistema imunológico, tá? Que ótimo, Milton. Tá acabando aqui. Sério? Já deu 1 hora? Não sei, nem eu tô acreditando, mas assim, eu acho que as suas dicas foram maravilhosas, adorei a conversa, acho que em outro momento a gente pode até voltar a conversar e quem sabe aí a gente, né, despertar mais ainda essas pessoas. Muito obrigada, sucesso aí na sua profissão.